Fala, meu lindo! Minha linda! Você estava escondendo o jogo. A gente está em São Bernardo do Campo. Aleluia! E essa é a série Oi, Deus, sou eu de novo. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. O tema dessa mensagem de agora é inimigos de dentro. Os inimigos piores que existem não são aqueles de fora, são aqueles que dividem o pão, que se assentam à mesa, que deveriam lhe proteger, que deveriam guardar as suas costas. E talvez a maior frustração é que de onde nós menos esperávamos, uma seta é lançada. Mas hoje, hoje você vai entender que esses inimigos você não vence. Esses inimigos você constrange com graça, amor e misericórdia. Aleluia! Eu não sei se você está preparado, mas o que Deus vai fazer através dessa mensagem vai mudar a sua percepção. Você não vai olhar para o inimigo com sangue nos olhos. Você vai olhar para aquele que te ataca, te persegue, e você vai olhar com amor. E nada é mais constrangedor do que colocar brasas vivas sobre aqueles que deveriam te guardar e te atacam. Calma aí. Eu só tenho 2 recados antes. O primeiro recado é para você que está vendo essa mensagem agora e entende que Deus não chamou você para ser um espectador do que Ele está fazendo, mas parte da grande missão de fazer o nome de Jesus conhecido, alcançar pessoas que nunca foram alcançadas. E nós temos a nossa associação evangelística, e tem tanta coisa acontecendo e tanta coisa para acontecer. Desde escola no Paquistão, desde projetos sociais de doação de milhares de toneladas de alimentos, turnês gratuitas, eventos que vão mudar a vida de milhares de pessoas, aconselhamento, capelania, voluntariado. E você pode ser parte. Você pode ser a mão que envia, ou você pode ser aquele que vai. Mas de alguma maneira você pode servir. Para as doações, para ser parte, as informações estão aparecendo aqui abaixo. E a segunda coisa que eu quero que você me ajude é: curte o vídeo. Por que curtir o vídeo? Porque ele quer ganhar mais. Não tem a ver com ganhar, não. É quando você curte, o YouTube fala: nossa, vídeo bom, vou mandar para mais gente. E quanto mais pessoas forem abençoadas por essa palavra, melhor. Então seja usado por Deus agora. Curte, comenta, compartilha. Sabe, comenta que você está feliz ou não. Marca os amigos, inimigo. Manda nos grupos da família. Essa mensagem é uma boa mensagem. Você mandar naquele grupo vai ser maravilhoso. Amém? Toda segunda tem uma mensagem às 7 horas da manhã para você aqui no nosso canal. E toda quinta tem uma mentoria de vida também aqui no nosso canal do YouTube. E no SBT, de segunda a sexta, às 7:30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança. E agora, aleluia! Vamos pra mensagem. Aleluia! Irmão, essa palavra hoje, eu vou te falar. Tem coisas na vida que a gente aprende com o tempo. Maturidade. Maturidade, ela é uma escola incrível para aqueles que observam o tempo e as estações e conseguem aprender. Mas outras coisas, você consegue aprender com um pouco de conselho de alguém que já passou. Se você olha para a palavra, tudo aquilo que você precisa já está aqui. Agora, só existe um problema. É porque nós temos algumas dificuldades na vida. E a maior dificuldade é ser frustrado por aqueles que esperávamos diferentes reações. Vou melhorar. Nós temos uma concepção, pelo menos os saudáveis. Vou falar de novo isso. Nós, pelo menos os saudáveis, 3 pessoas se identificaram, o resto estão tudo com problema. Não, eu vou melhorar. Sabe qual que é a grande alegria do meu coração? E não me leve a mal do que eu vou dizer. É
porque Deus me deu o privilégio de ter gente saudável me seguindo. Eu vou ser mais específico com você. Os ataques que a gente vive, que isso é super normal, prego que se destaca é martelado, e ninguém ataca em pedra, em árvore que não dá fruto, eles não estão na nossa comunidade. Na nossa comunidade é a paz. Eu não sei se você percebe, a gente não está perseguindo ninguém, atacando ninguém, a gente está vivendo. Vem de fora, é da nossa família, mas está fora da nossa comunidade. Porque tem uma coisa que quem ataca não tolera: quem não desiste de continuar vivendo o que a vontade de Deus trouxe para si. Então a gente está vivendo algo diferente, porém todo mundo respinga essa realidade, ou no seu contexto familiar, ou no seu trabalho, ou em algum lugar. Então essa palavra é para nós entendermos as estações e tomarmos decisões sábias. Mas vamos lá, nós temos expectativas. Qual é a nossa expectativa? Que todo mundo deve celebrar com a gente, não é verdade? Quando a gente vive uma coisa maravilhosa, a gente quer contar para todo mundo. Só que daí a gente conta, os olhares reviram, a gente, eita, climão. Você já contou uma boa notícia para alguém e você pensou que a pessoa ia vibrar com você e virou um climão? Você já contou uma boa notícia, um testemunho para alguém e a pessoa, ao invés de celebrar com você, mudou o assunto? Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu já vivi uns climão na minha vida que eu falo, eita, pensei que era amigo e era inimigo. Tem um vídeo na internet que tem um rapaz doidinho que ele fala assim, amigo e inimigo, já viu? Que ele chama, é amigo e inimigo. Aí você, eita, amigo. E a gente tem coisas que a gente descobre da pior maneira. E eu quero que você agora entenda pela palavra. Vamos lá. O livro de Gênesis, capítulo 37, conta talvez um dos testemunhos mais doloridos de alguém que teve dores de dentro. Amém? Vamos ler. 37:4 diz: E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiavam e não conseguiam falar pacificamente com ele. Gênesis, capítulo 37, versículo de número 4. Quando os irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. Pronto. Veja bem, a história de José é a história de um filho que nasce por último, que nasce de uma gestação sonhada por Jacó, um filho desejado sobremaneira. Jacó não consegue disfarçar. Jacó trata ele de maneira diferente. E eu sempre sou fiel à realidade do texto para dizer para você que Jacó não fez certo. Quem tem filho sabe. Se você não quer destruir a vida de um filho seu, dê tratamento igual. Trate da mesma maneira. Porque senão você também vai acabar criando um um José dentro da sua casa. Você vai também criar um problema para você no futuro. Então o primeiro ponto é que o erro não começa nos irmãos. O erro começa em Jacó. Jacó age de maneira errada. E por conta disso, os irmãos carregam dentro de si uma maldade contra José. Porque eles olham para José, veem o que José recebe e eles não recebem aquilo. Então isso gera um desnível dentro da própria casa. Só que aí vai mais adiante o texto. Em um determinado momento, a Bíblia vai dizer que José tem um sonho. E quando ele tem esse sonho, ele conta o sonho. E aí o que a Bíblia diz é que os irmãos, após ouvirem o sonho, o odiaram ainda mais. Ou seja, a vida de José, ela só vai piorando. Ela só vai ficando cada vez mais desafiadora a realidade dele. Só que o problema maior é que quando a gente olha para a realidade dele, é porque os inimigos dele não são de fora. Os inimigos dele estão dentro da casa dele. Então veja, para quem os inimigos estão fora, você volta para um lugar seguro. Agora, para quem os inimigos são de dentro, o refúgio não é mais seguro. Você compreende que a realidade de José é viver num lugar onde ele não está seguro,
Porque a segurança vem pela lealdade daqueles que te protegem, pela bênção daqueles que te guardam, pela realidade de amor e honra daqueles que estão à sua volta. Agora, se aqueles que estão à sua volta não estão conectados com aquilo que você está vivendo, ou pior, se incomodam com o que você está para viver, então você está num ambiente completamente hostil. E agora eu preciso ser realista com você. A vida do ser humano, ela é hostil. Por quê? Porque nós estamos numa geração onde a comparação, ela é feita desde sempre. Se você observar, os pais comparam os filhos entre si. A gente diz, esse falou primeiro, esse andou primeiro, e não sei o que é esse. E aí os outros olham e dizem, esse aprendeu a ler antes. Entende que a comparação é o mal de todas as coisas. Por isso que pessoas saudáveis, para não ser aqueles que perseguem, eles precisam se libertar de uma primeira coisa. Gente saudável não se compara. Gente saudável vive a sua própria história. Gente saudável carrega dentro de si amor e honra. Consegue celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro, porque entende que a singularidade do que Deus tem se aplica à individualidade do ser. Ou seja, o que Deus tem para você é para você, e o que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você não toma o lugar aonde Deus vai me colocar, e o lugar que Deus vai me colocar não toma o lugar aonde Deus vai te levar. Você compreende isso? Eu me lembro, durante essa tarde, eu peguei meu caderno e eu comecei a escrever. Eu funciono assim para mim. Eu pego e eu vou conversando com Deus e eu vou escrevendo. E aí eu vou escrevendo e cadê aqui? Onde que está a mensagem de hoje? Está aqui. Inimigos de dentro. E aí eu vou escrevendo, eu vou anotando tudo. E quando eu estava na segunda página, porventura essa aqui, Deus me fez lembrar de uma coisa. Isso que eu quero que talvez hoje você compreenda. Porque talvez a clareza da mensagem é que nós deveríamos hoje aprender a derrotar esses inimigos, não é verdade? Porque a gente tem isso na cabeça, né? Como que eu derroto então isso? Não, isso você não derrota. Você aprende a lidar. E você precisa aprender a sobreviver a isso. Então o primeiro ponto não é derrotar, é sobreviver. E qual que é a primeira sobrevivência que a gente precisa ter? Um espírito de rejeição. Essa é a pior coisa. Quando você vive alguma coisa de Deus para você, automaticamente, se tem alguém que se compara ou que está dentro dessa linha doentia de realidade, ela vai começar a rejeitar você. Ela vai começar a humilhar você e desvalorizar você. É assim que funciona na vida. Você não é atacado de uma maneira, como eu posso dizer, pública. Não pelo menos no começo, mas é de uma maneira silenciosa, venenosa. Palavras que vão vindo na hora certa. Quando digo hora certa, é porque chega e pega você no teu pior momento. Sabe, você está num momento de decisão da vida, e aí você olha para quem deveria proteger você, e essa pessoa está desvalorizando você, descredibilizando você, desonrando você. E aí você, ao invés de entender que o problema não é você, mas o que falta no outro, você começa a se sentir rejeitado. E a dor do rejeitado é porque ele paralisa na história onde deveria continuar andando. Entende isso? O mundo está cheio de pessoas que tinham planos extraordinários de Deus para viver, mas deixaram o espírito de rejeição entrar dentro do coração. Ouviram palavras de pais narcisistas e acreditaram. Ouviram palavras de mães doentes e acreditaram. Ouviram irmãos, ouviram tios, ouviram primos, e agora se sentem rejeitados. Acreditaram na mentira que disseram para si. Imagina a cabeça de José. José é só um garoto. Imagina a cabecinha dele. Deus tem um projeto extraordinário com ele, dá um sonho. Agora, olha como o sonho se opõe à realidade de José. Aqueles que deveriam se curvar, não se curvam, vendem ele. Não parece que a palavra que Deus dá para ele é mentirosa? Conversa, olha só, entende comigo. Deus falou que basicamente o sol, a lua, os feixes se prostravam perante ele. Correto? Agora olha para só, ele vem para dentro da casa dele. Ele fala para quem deveria amar ele, quem deveria empurrar ele para essa realidade. E essas pessoas, primeiro, tramam matá-lo. Segundo, vendem ele. Então, meu lindo, qual é o sentimento que domina?
se nem quem está perto de mim me valoriza, se nem quem deveria acreditar em mim acredita, quem dirá os outros? É aí que o inimigo entra. É aí que o inimigo mina a nossa mente. Ele começa a contar para você assim: ei, se quem está perto de você não te dá crédito, imagina quem não sabe quem você é. Você entende que loucura? E aí você vai sendo escravo desse sentimento de rejeição, e você vai se apequenando, e você vai paralisando na história. Porque o maior mal da gente é porque nós ouvimos e deixamos o veneno entrar. Essa é a dor do negócio. Esse é o problema de tudo. Porque se não fosse da gente, se não fosse da nossa galera, se não fosse nosso irmão, não doeria tanto. Irmão, se um ímpio, se um incrédulo, se alguém que não conhece Jesus fala mal da gente, a gente tá tudo bem. Mas se alguém que divide a mesa, que se assenta com você, que talvez estava com você lá no começo, quando tudo estava dando certo, nos pequenos sonhos, nos pequenos projetos, e aí isso dói, é isso que te fere. E aqui é o lance da vida, que ou a gente entende e avança, ou a gente paralisa. E uma das coisas que eu anotei aqui, dessas experiências que a gente viveu, é que essa rejeição, esse menosprezo, essa invalidação, ela domina a nossa identidade. E a gente se olha no espelho acreditando, baseado no que disseram para nós, entende? E aí você vai olhando para a realidade da história da nossa família, das gerações que vieram antes, do que a gente já ouviu. E aí a gente olha para a palavra. E aí a gente olha para José. Mas José é sinistro. José é vendido. Irmão, José foi vendido pelos irmãos dele. Você tem noção? Ele é vendido porque o assassinato não avançou. Conviver com isso não é simples. Conviver com essa realidade não é simples. Se você olha para Jesus, Jesus foi descredibilizado por aqueles que eram da sua própria cidade. Sabia que a Bíblia diz que o lugar que Jesus menos fez milagre foi aonde ele nasceu? É louco imaginar, não é verdade? Que os de fora aplaudem com mais facilidade do que aqueles que estão dentro. Só que José permanece prosseguindo. A Bíblia diz que José vai vencendo cada etapa. Ele vai, ele vai rompendo. Mas os inimigos ainda estão lá. Os inimigos ainda estão lá. E o ponto é que chega uma hora que eu falei agora há pouco para você e repito: ou você paralisa, absorve isso para sua identidade, ou você muda a forma de ver o teu inimigo. E aqui muda a nossa vida para sempre. Primeira coisa que José entendeu. No final de tudo ele declara isso, fica registrado no texto: todo o mal que vocês me fizeram, Deus converteu em bênçãos. Não, você não pegou. Eu vou dizer o que José declarou, mas vou falar para você. Então recebe essa palavra. Aqueles que deveriam guardar as suas costas, proteger a sua honra, te enviar para o centro da vontade de Deus, e estes te atacaram, eu quero declarar em nome de Jesus que toda seta lançada, toda palavra lançada contra você, Deus transformará em bênçãos. E nenhuma palavra, nenhum ataque, nada que veio dos seus irmãos vai ter o poder de paralisar o plano que Deus tem com a sua história. Lembre-se, a rejeição de alguém não anula o plano de Deus para a sua história. Isso já cura tudo. Então a voz de não tem. Agora qual é o segundo passo? Então primeiro entende que a sua identidade não é formada por eles. A sua identidade é formada pela palavra. Então, se alguém te rejeita num ambiente que deveria te acolher, entenda que isso fala sobre eles e não sobre você. Sabe que eu chamo isso? Dor do crescimento. A dor do crescimento acontece no ambiente onde alguém se compara. E eu vou explicar melhor. Veja, na maioria das vezes, como que eu explico melhor? Bom, algumas pessoas que amam você hoje amarão você no limite do seu crescimento. Se você crescer demais, talvez eles vão deixar de amá-lo e vão começar a tolerar você. E se você não parar de crescer,
ao invés de tolerar você, eles vão começar a odiar você. E eles gritarão alto, e eles tentarão de tudo para paralisar a sua história. Mas aí eu quero que você entenda: você não depende da aprovação daqueles que te odeiam. Você não depende da aprovação daqueles que deixaram de te amar. Você não depende da aprovação daqueles que apenas te toleram. Você depende da palavra que Deus tem sobre você. Então o sentimento de alguém não altera o plano de Deus e o crescimento da sua história. E essa é a loucura do nosso tempo. É porque só muda o coração aquele que está se comparando com você. E eu vou ser um pouquinho mais cirúrgico agora. Veja, os inimigos se revelam na medida do teu crescimento. Como assim? Exatamente. Porque quem você pensa que é amigo, mas vive uma vida se comparando a você, à medida que você cresce, você expõe o fracasso que ele carrega. À medida que você vai longe, você denuncia as escolhas erradas que ele tomou. E como ao invés de ele viver a sua própria história, ele está se comparando à sua, à medida que você vai longe e ele se sente atrasado, não é que ele se incomoda com a vida dele, ele se irrita com a sua. Porque na perspectiva dele, você deveria estar no mesmo nível que o dele. Mas talvez a grande diferença dele para você, e eu não estou criando inimizade, só estou dando clareza para a história, que talvez a grande diferença é que enquanto você estava vivendo a sua vida e o plano de Deus para a sua história, ele estava tentando medir a sua história e medir a sua vida. E a diferença de tudo no final é que quem vive a história que Deus tem para si, sem olhar para o que Deus está fazendo para o outro, terá recompensas extraordinárias no final. Agora, quem se manifesta na história se comparando com aquilo que alguém está vivendo, será frustrado pelas decisões que tomou baseado na escolha da vida de alguém. Isso muda tudo. José, irmão, ele é maravilhoso, porque José não para. E eu quero que você entenda isso. Essa palavra é para você. José não para, e você também não vai parar. Eu vou melhorar. Não, eu vou melhorar. O constrangimento de José só vem no final da história. Você só percebe que José é um homem de fato, não é quando ele assume o palácio. Veja, não me leve a mal no que eu estou dizendo. José é um homem incrível, não entenda mal. Mas se você entende como José é top de fato, é quando os irmãos vão pedir comida para ele. Irmão, o valor de alguém vem quando você podia se vingar e não se vinga. O valor de alguém aparece quando você podia pisar e você não pisa. Porque você nunca cresceu pisando em ninguém, você cresceu pelo favor e a misericórdia de Deus sobre você. José, ele podia pisar nos irmãos, mas ele não pisa. Ele trabalha nos irmãos. Ele faz um leve trás rápido. Ele faz os irmãos criarem consciência. Mas aí a Bíblia diz que ele perdoa eles com um abraço carregado de lágrimas. Aleluia. E sabe o que é isso? É a maneira que a gente resolve o ataque daqueles de dentro. Você não se vinga, você não contra-ataca, você os constrange. Eu vou falar uma experiência que eu tive agora esses dias, sobrenatural. Eu saí da experiência e liguei para minha esposa. Vida do céu, você não sabe o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu comigo agora aqui. Eu não sei, eu queria dar um soco e não dei. Irmão, tem várias pessoas, mas tem algumas que parece que são apaixonadas na gente. Deve ter alguma coisinha lá atrás que a gente não sabe, eu não sei, eu confesso que eu tenho medo. Mas tem uma dessas pessoas que ama fazer vídeo com o meu rosto na capa do YouTube. Porque é o jeito que ele tem visualização, eu entendo ele depende disso talvez para viver. Mas eu sempre pensava comigo, o dia que eu ver esse cara, eu vou colocar ele no lugar dele. Eu pensando comigo. Porque dói quando é de dentro. A gente é ser humano, entende? A gente é ser humano, irmão. E, poxa, falou tanta coisa pesada, coisas que bateram na honra, coisas que mexeram na minha fé, que atacou a minha família. E aquilo sempre estava no meu coração. Um dia eu queria poder falar para ele, sabe exatamente, sabe como aquele negócio de tentar se defender pro irmão, né? E aí, estou numa cidade, desço no elevador e dou de cara com ele. Irmão, a porta do elevador abriu assim, e ele estava na frente. E eu olhei para ele, irmão, e eu sei quem ele é. E ele falou: ah, você é o David Leonardo? Oh,
Irmão, o irmão que persegue, ele é fingido. Ele bate e esconde a mão. Ele diz que o interesse é uma coisa, mas no fim é outra. Ele não está incomodado com aquilo que ele diz que está falando, o que ele está falando. Ele está incomodado por outras coisas. E aí eu olho ele e eu dou um abraço nele. Irmão, eu abracei ele. Falei, eu sou o Dave, mano, tudo jóia. Abracei ele e falei, tem um evento daqui a pouco aqui, não quer ir no evento? Você é meu convidado de honra. Irmão, sabe quando você dá uma paulada numa barata que ela fica rodando assim? Você bate com a chinela, ela fica assim. Irmão, ele não sabe o que falar. Ele só falou, é que eu tenho um compromisso. Aí ele entrou no elevador e foi embora. Aí o Alisson, que trabalha comigo, que é o segurança da nossa equipe, falou, quem ele é? Falei, você não sabe. Esse rapaz ama a minha vida. Irmão, liguei para minha esposa e falei, vida, olha o que aconteceu. E aí eu liguei para minha mãe, mulher de Deus, a minha mãe, ela deu a palavra certa. Ela falou, você colocou brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe, eu tinha a chance de criar um caos, de criar a defesa, de tentar provar para ele que ele estava errado. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Entende? Brasas vivas, um abraço e um convite, não uma defesa, não um ataque, não um vídeo. Sabe qual é a loucura? A loucura de tudo é que no fim só perde tempo quem está ferido. Quem está sarado está vivendo a próxima estação. Entenda, o irmão que ataca é ele que sofre, não é você. Se você compreende isso, sua perspectiva muda de maneira completa sobre a vida. Entenda, o que Jesus tem para você não é uma defesa contra os irmãos que te atacaram, mas é uma história que vai levar você para o centro da vontade dele, e que nada nem ninguém vai conseguir paralisar a sua história. Entende? Todo ataque que vem de um irmão sobre você, Deus guardará você. Deus transformará isso em bênção para a sua história. Então, ao invés de tentar vingar-se, destruir ou contra-atacar, constranja em amor aqueles que te perseguem. Continue no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Ele tem para você, até que um dia seu testemunho se torne inquestionável, a ponto de quem te atacava não vai reconhecer, mas vai se calar. Porque chega uma hora que cansa perseguir quem não para. Chega uma hora que cansa perseguir quem não desiste. Chega uma hora que cansa. Eu quero declarar isso sobre você. Os que te atacam, os que te perseguem, os que tentam paralisar a sua história, diminuir aquilo que Deus está fazendo em você e através de você, irão se cansar. Irão se cansar. Por quê, Dave? Porque você não vai parar. Você não vai ser envenenado pelo veneno daqueles que lançam contra você. Você não vai ser paralisado na sua identidade. Você não terá um espírito de rejeição sendo carregado por você. Não, lindo. Porque você não depende daquilo que dizem. Você tem uma palavra que chegou primeiro. E essa palavra não é do teu irmão, não é do teu primo, não é do teu vizinho, não é do irmão da tua igreja. Essa palavra veio de Cristo. E a palavra de Cristo prevalecerá sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, a vida segue. A vida segue. E aqui eu preciso dizer para você, é que às vezes demora para seguir. Porque chega uma hora perigosa da vida, e eu termino aqui, que você começa a querer dar certo para provar que quem te atacou estava errado. E você nem percebeu que já foi infectado pelo veneno daqueles que te perseguiram. Você entendeu o perigo de tudo? Quando você tenta viver o que Deus tem, não porque a palavra veio dele, mas para provar que quem te atacou estava errado, você já foi envenenado pelo mal daqueles que te perseguem. Quando você vive uma vida para provar que o outro está errado, você já está envenenado. Então hoje, meu lindo,
Tira esse veneno da tua identidade. Você não precisa ser alguém para provar que o que disseram sobre você estava errado. Não. Você só precisa de uma coisa: ouvir a voz de Deus e obedecer a sua vontade. E se preparar para a realidade. Quem talvez deveria te guardar vai te atacar. Mas no dia que isso acontecer, você já está prevenido. Você não vai olhar com ódio, você não vai olhar com raiva, você vai olhar com amor e compaixão. Lembre-se que Jesus foi traído por um amigo. Foi Judas que entrou no Getsemane e deu um beijo no rosto de Jesus. Mas a palavra de Jesus para Judas é constrangedora sobremaneira, porque Judas chamou ele de rabi, de mestre, mas Jesus chamou ele de amigo. Nada constrange mais do que o amor. Nada constrange mais do que a misericórdia de Jesus. Nada é mais constrangedor do que isso. Meu conselho para você é: só continua. Não deixa que a sua identidade seja forjada pelo veneno daqueles que te perseguem. Não crie expectativas altas. Seja coerente. E para terminar seja alguém que mude a perspectiva do jogo na história daqueles que precisam de apoio. Eu vou melhorar. A gente sempre se coloca no lado daquele que é atacado, mas a gente se esquece que talvez é a gente que está atacando a vida de alguém. Talvez agora, enquanto você ouve essa mensagem, ou é você ou é um irmãozinho invejoso do teu lado. É difícil, né? Todo mundo paralisado. Não sou eu. Ninguém reage, estou de boa, tranquilo. Mas posso te falar, eu já fui o irmão mais velho de alguém. Eu já fui aquele que tentou colocar demérito em alguém que estava vivendo o que era o meu sonho. Eu já fui esse alguém. Bem-vindo à vida real. A gente sempre se coloca no lado da vítima, mas a gente se esquece que talvez um dia a gente já foi a pedra de tropeço para alguém. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, Deus levantou um garoto no Brasil, menino bonito que pregava muito. Eu já era casado, ele era solteiro, e ele estava voando. E eu dizia, também solteiro. Porque ao invés de reconhecer o que Deus estava fazendo, eu estava tentando comparar ele com aquilo que eu estava vivendo. E o mal do mundo nasce quando você se compara. Entende? Eu olhava para ele e eu não conseguia celebrar o que Deus estava fazendo, porque eu queria ser ele na verdade. Não era nem sobre ser solteiro. Só para não dar briga, porque a minha esposa está aqui agora. Mas eu queria pregar para o tanto de gente que ele pregava. E esse é um negócio duro, não é verdade? Porque eu tinha que estar honrando ele. Eu que tinha que estar celebrando a vida dele. Eu tinha que estar repostando os vídeos dele. E eu estava por trás. Nossa. Também. Irmão, o mal do invejoso é o tal do também. Se eu fosse igual, se eu tivesse a vida dele, se o meu pai fosse o mesmo. Sabe, a nossa cabeça para atacar aqueles que nós deveríamos amar e defender é sempre colocando na comparação. Se eu tivesse o que ele tem, se eu viesse de onde ele veio, se eu tivesse a mesma criação, se eu tivesse estudado no mesmo colégio. E essa é a loucura do invejoso. Irmão, resolve isso na tua vida logo, lindo. Quanto antes você sarar o teu coração, mais rápido Deus vai fazer na sua vida. Então agora, faz diferente o jogo da história que estão contando na versão de todos. Seja aquele que honra de maneira sobrenatural. Não, eu vou usar isso de maneira desafiadora. Hoje você vai escolher alguém para honrar de maneira
pública. Hoje você vai celebrar alguém que Deus está honrando na tua família. Hoje você vai celebrar alguém que Deus está destacando na sociedade. Hoje, ao invés de você olhar e talvez, nossa, não, você vai honrar publicamente, você vai elogiar, você vai chamar, vai dizer, Deus está fazendo e é só o começo. E eu quero declarar que você vai muito mais longe do que já foi. Você vai chegar mais longe do que eu imagino, do que você planejou. Quando você faz isso, irmão, seu coração vai ficando assustado e a graça de Deus vai sendo derramada sobre você. Entende? Ei, irmão, um irmão cheio do Espírito Santo potencializa o chamado daqueles que estão à nossa volta. Eu vou clarear isso. Se você é alguém cheio de Deus, no lado de alguém carregado de promessa, e você olhar para ele, e ao invés de ser aquele que paralisa, aquele que desanima, aquele que tenta desmotivar, desmerecer, mas ser aquele que coloca para cima. Ah, irmão, imagina você no lado de alguém que está carregado de promessa, e você olhar para ele e vai dizer assim, é muito maior do que você imagina. Irmão, o cara já arrepia, fala, que isso? Sério? Você não tem noção do que Deus vai fazer na sua história. E aí, meu Deus, cheio de trauma, foi ferido por uns 30 irmãos antes de você chegar, mas você chegou. E você está dizendo, vai ser maior do que você imagina. A melhor estação da tua vida só está começando. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou estar do teu lado para quando der e vier, eu vou estar aqui. Se você precisar de mim, conta comigo. Eu vou ser teu ombro, eu vou ser teu amigo. E o pior começa aqui. E se você crescer mais do que eu vou ficar feliz na mesma medida. E se você for mais longe do que eu vou celebrar tão alto que será constrangedor para aqueles que desafiam a realidade da promessa de Deus. E isso atrai o favor do coração generoso daquele que honra de maneira pública o que todo mundo tenta esconder. Não precisa demorar tanto tempo para você viver o chamado de Deus, e você não precisa ser aquele que se acovarda nas relações de um mundo tão perdido como a gente vive hoje. Hoje dá dó a nossa realidade, me entristece de verdade. Você vê Deus fazendo algo na vida de alguém, e aí você vê os comentários e dói. Dói, mas a gente tem que mudar a visão. Quando você entende que a falta do outro aparece naquilo que ele faz, você não tem raiva, você tem dor. Mas no fim, a vida sempre terão esses daqui. Sempre terão. Mas como eu disse no começo, declaro novamente, você é saudável. Recebe essa palavra, você é saudável. Você não é a voz que paralisa o irmão mais novo. Você não é aquele que desencoraja aqueles que precisam de paz e fé e perseverança. Não, você não é. Mas você é aquele que está vivendo o plano de Deus. Você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Então, lindo, quanto mais rápido você entender, mais rápido você vai avançar. Amém. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado pelo teu amor e pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não coloca lenha na fogueira. O Senhor acalma o nosso coração. O Senhor nos faz entender de perspectivas diferentes. E ao invés de criar ódio e amargura, o Senhor coloca em nós compaixão. Não seremos paralisados, não seremos envenenados. Iremos seguir, iremos avançar. E o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus Sou Eu de Novo.
um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia, e se você puder, com o nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir, 10 de agosto, que você está abrindo, então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo, hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe.